Vamos falar aqui sobre atrito. Temos agindo sobre o bloco força. Temos a força de atrito se opondo a um possível movimento. O bloco tem massa, então ele tem peso. Está sobre uma superfície e tem anormal. Estabeleci aqui nosso padrão, né? Sistema de IJ positivo, né? O I positivo para a esquerda, J positivo para cima. A segunda lei de Newton, peso mais força mais normal mais Φ vai ser igual a resultante, que é massa vezes aceleração. Separando agora em relação a x e y, né, fiz aqui um sistema de eixos, né, um gráficozinho. Sob o eixo de y temos apenas a normal e o peso, sob o eixo de x temos apenas a força e o Φ. Separando aqui em x e y, no x F menos Φ, F positivo e Φ negativo, de acordo com nosso IJ, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Em relação a Y, normal menos peso. Normal positivo, peso negativo igual a zero, porque o bloco não se desloca ao longo do eixo de Y. Ele se desloca horizontalmente apenas. Colocando aqui valores para a nossa questãozinha. Massa igual a 10 kg, gravidade 10 metros por segundo, o μ 0,5 e a força que age sobre o bloco 20 newtons. Bem, substituindo aqui no eixo de Y, no lugar do peso massa vezes gravidade, temos 100, né, no peso, vai ser menos 100. Então a nossa normal vai ser igual a 100 newtons. Bem, supondo que Φ seja igual a μ vezes n, como consta nos livros, vamos substituir esse Φ do eixo de x por μ vezes n. Temos que F é 20 menos, o n é 100, o μ é 0,5, que vai dar 50, ou seja, menos 50. 20 menos 50 vai ser menos 30, logo a nossa aceleração é menos 3. Analisando, o que pode dar um movimento é o F, iria para a esquerda. Aceleração negativa quer dizer que ele vai para a direita. A única força que age aqui no sentido da direita é o Φ, mas o Φ não pode dar movimento. O Φ é limitador de movimento. O máximo que pode acontecer aqui é o Φ manter o bloco parado. Ele não pode ter um valor maior do que a força que vai dar movimento. Então a gente elimina essa possibilidade aqui, vamos retornar a questão, vamos considerar que a resultante no x também seja igual a zero e vamos determinar qual seja o valor do Φ. 20 menos Φ igual a zero, o Φ vai ser igual a 20. Ou seja, o Φ será apenas o suficiente para equilibrar F. A gente vai ter aqui uma resultante igual a zero, o bloco fica parado. Bem, uma outra questãozinha aqui, substituir o nosso F horizontal por um F oblíquo, né? Ele tem agora uma inclinação. Vamos ver o que vai alterar aqui em relação à questão. Mudei também o sistema de eixos em relação a x, né? Coloquei o I positivo para a direita, porque o possível movimento agora é a componente de F que está indo para a direita, né? O Φ ficou para a esquerda, normal e peso iguais. Nossa massa 10, o μ 0,25, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a força 50, seno 0,8, cosseno 0,6. Nossa segunda lei de Newton é Fn, Φ e P são iguais, resultante, massa, aceleração igualzinho, porque as forças que agem são exatamente as mesmas. Primeira coisa, a gente vai decompor o F em x e em y. Em x, cosseno, está com um ângulo. Então, cosseno, 50 vezes 0,6 é 30. Depois, F seno, né, o Fy, F seno, 50 vezes 0,8 vai ser 40. Aí, tranquilo. Vamos separar agora em x e y. Em x, a gente tem o Φ, que está apenas sobre x, não tem componente em relação a y. O nosso F foi decomposto em x e decomposto em y. Então, em x temos o Φ, temos a componente de F, Fx. Em y vamos ter o peso, vamos ter a normal e a componente de F em y. Voltando para cá,
Então, em x a gente tem fx menos φ igual a massa vezes aceleração. Lembrando que o fx é positivo, o φ é negativo, pela orientação do i que foi dada ali. Em relação a y, temos o fy, o anormal, o peso. O fy e o anormal para cima são positivos, o peso para baixo negativo e o bloco, pelos valores que temos aqui, ele não se desloca ao longo do eixo de y, então temos que a resultante em y é zero. Substituindo valores inicialmente em relação a y, né, a componente de f em y é 40. Substituir aqui, a normal não temos, vamos descobrir. O peso massa vezes gravidade é 100. 40 menos 100 é 60. Que passa para o outro lado, né? Menos 60, que passa para o outro lado fica positivo. Em relação a x, o fx é 30. Então vamos substituir 30. É a normal que foi encontrada aqui em cima a 60, vezes 0,5. Vai ser igual a massa vezes aceleração. Bem, 60 vezes 0,25 é 15, menos 15 nesse caso. 30 menos 15 vai dar 15, positivo. O 10 que multiplicou A passa para o outro lado dividindo, temos a aceleração 1,5. Bem, 1,5 positivo é consistente com o nosso sistema. Então existe movimento, o movimento é para a direita. Aqui a gente não precisa, né, desconsiderar o φ como sendo μ vezes n, porque haverá movimento. E aqui temos assim um pequeno comentário. Normalmente, coloca-se que n igual a p. Né, eu ouvi muito falar isso na escola, ensino médio, muitos alunos vêm falando também. Aqui a gente viu claramente que o p é igual a 100 e que o n ficou igual a 60. Isso se deve justamente por força inclinada. Quer dizer, não é certo, né, que peso seja igual a n só porque eles estão aqui, né, um para cima, outro para baixo, eles vão se anular. Existe um outro fator aqui inclinado que tem que ser levado em consideração. Aproveitando aqui para poder fechar o vídeo, vem a perguntinha básica que muitos alunos não sabem responder. φ é igual a μ vezes n. Aqui temos dois vetores e temos um coeficiente, um número, uma constante. Quer dizer, esse vetor vai ser igual ao produto desse vetor por uma constante. Para que isso aconteça, a constante pode ser até positiva e negativa, mas os dois vetores precisam ter a mesma direção. Se tiver sentidos opostos, esse valor aqui sendo negativo, ele inverte o sentido, tudo bem. Mas aqui, pelo nosso sistema aqui, o φ é horizontal, a normal é vertical. Então não tem como φ igual a μ vezes n é igual a exatamente a μ vezes n, porque φ e n têm direções diferentes. Eles são ortogonais, eles são perpendiculares. Então isso aqui não existe. Isso aqui é impossível.